Dando aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica. Hoje é dia 11 de abril. A academia está muito feliz em continuar com o seu projeto de empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro e produtivista. É o coração que me leva a fazer esse trabalho. O cristão, o coração representa o Espírito Santo que habita em nós, cristãos verdadeiros. Para quem não acredita nisso, nós temos o mesmo amor, no sentido de estar passando o nosso conhecimento temático, engenharia civil geotécnica, mas principalmente empreendedorista. Porque é aquele que faz engenharia geotécnica, é aquele que tem o coração voltado a empreender os trabalhos de geotecnia. Os trabalhos de geotecnia vão desde a topografia até a avaliação de desempenho da obra. Ou seja, desde o terreno nu à obra edificada. Porque tudo mexe com o solo. Então, nosso mini treinamento, ele é empreendedorista. E empreendedorismo aqui é o fazer, né? O fazer geotecnia. Uma visão cristã, porque eu sou cristão. E pese muita rejeição, o cristão verdadeiro sabe que ele será rejeitado. Ele não vê isso novidade, pois a própria situação de Jesus Cristo foi assim, foi rejeitado. Muito bom. E a primeira esfera de conhecimento, das 6 às 6h10 mais ou menos, a gente, nessa quinzena, está falando de compactação, os minis, são os equipamentos miniaturizados, e o CBR. E trata-se de uma coisa importante para a execução de aterros e subleitos, estradais, ruas, estradas, acessos, piso industrial, porque tudo precisa ter controle e compactação. Portanto, eu entendo que empreender compactação está ao alcance de todos começar imediatamente e, se faz necessário, em qualquer situação, como eu falei há pouco. Prefeituras, existem um monte, e precisa fazer um bom controle de compactação. Apesar que nós vamos ter um outro mini treinamento de controle e compactação, mas a essência da compactação estamos falando aqui. Bom, vamos lá ao nosso segundo. Estamos falando aqui da norma de projeto geotécnico, que fala desses ensaios. O curso de mecânica dos solos, básico, que nós também já falamos, tivemos um curso sobre isso. O ciclo hidrológico, essas contingências são do capítulo 2, onde eu falo de caracterização do problema. E tudo isso deve ser conhecido pelo empreendedor, né, para que ele possa ter uma visão holística do problema temático de geotecnia. Aí as questões dos vários lençóis freáticos, como monitorá-los, observá-los, os parâmetros geotécnicos, problemas de infiltração, tipos de movimento, né, de massa, a influência do nível d'água, sazonalidade de encostas e taludes, problema de deslizamento, projetos geotécnicos inadequados. Isso aqui é um belo aterro, feito totalmente equivocadamente, sujeito a risco para a sociedade. Essas casas que são feitas em encostas, geralmente elas são frutos de escavação e aterros para planificar, e depois pode acontecer isso que vocês estão vendo nessas fotos. Estabilidade taludes, quais os parâmetros de resistência a lutar em aterros e como calcular a estabilidade.
Hoje se fala muito em estabilidade de talude, uso de vários programas. Eu quero dizer que, se não for um bom empreendedorismo, o cálculo em si não vale nada. Aqui alguns exemplos de insucesso com estabilidade de taludes, rupturas superficiais, principalmente por muitas vezes equívocos de compactação, aterros sobre solos colapsivos, como é o caso dessa torre, problemas aí de aterros sobre solo colapsivos ainda, vários problemas, recalques, recalques, recalques. Estamos mudando patologia, aterros sobre solos moles, recalques, Baixada Santista, sobreposição de bulbo, resistência e desalhamento, já falei um pouco de solos de aterros, estamos falando em compactação aqui, problema de estabilidade aí, projeto geotécnico, a norma 8044, que fala dessas investigações, inclui compactação, e a nossa solução, não é a nossa solução, as soluções é seguir geotecnia. Felizmente nós vemos o solo desse jeito, isso é equivocado, tem que haver um programa de investigação para que nas obras de terraplanagem se possa diferenciar os diferentes solos, não entendê-los todos assim, e sim assim, tá? Os diferentes solos. Esses diferentes solos escavados serão objetos de aterros, compactação. Para isso, nós temos que fazer sondagem, definir os horizontes, e assim nós terminamos o capítulo 2, e tem o objetivo de mostrar problemas. Agora, sempre no fim de cada capítulo e início do outro, eu lembro da organização dos estudos. E aí, quando eu ponho estudos, que aqui é um mini treinamento. Mas na minha vida profissional, essa é a organização da minha mente. A minha mente é organizada segundo um ciclo de qualidade de produção da engenharia geotécnica, ou quando eu avalio um projeto, controle de qualidade da engenharia geotécnica, que segue esse ciclo e começa nas etapas que eu vou dividir os capítulos. Nós temos, então, 6 fases. E quando eu renumero em capítulos, é porque eu ponho o capítulo 1, que eu falei ontem. Hoje eu estou falando do capítulo 2, que é caracterização do problema geotécnico. E na sequência eu vou falar do capítulo 3, 4, 5, 6, 7. Aqui está escrito capítulo 3, mas há um equívoco. E aí essas setinhas indicando o Espírito Santo. Pois eu queria que vocês soubessem, apesar de que não ser o tema, mas que o Espírito Santo reside em quem é um cristão verdadeiro. Fruto daquela morte e ressurreição de Cristo, tá? E que a vida de um cristão verdadeiro é para a glória de Deus. O culto, se fala muito em culto, é um trabalho, né? E fala na Bíblia culto racional, é um trabalho espiritual, né? Então, tudo que eu faço como cristão, eu tenho que dar glória a Deus, tenho que fazer de acordo com o que Ele manda. Muito bom. Então, nós estamos aqui no problema, já entrando no capítulo 3, tá certo a coisa, que é coleta de dados, as investigações, né? As informações necessárias para falar em compactação. E é isso que nós vamos entrar agora. É o capítulo 3 mesmo. Falei errado e corrigi. O texto está correto. E aí as coisas que nós vamos ver nesse capítulo 3, que eu vou passar rapidinho, né? E, como é colocado, nós estamos falando aqui do capítulo fase 2, que é o capítulo 3, né? Que é a coleta de dados. E nessa coleta de dados, que nós queremos saber o conhecimento do comportamento dos solos. Para isso é bom se alavancar na norma, que pede essas investigações, né? E, ainda falando da norma, o que ela pede, por isso que é importante lembrar da norma. Está aí o programa de investigação, os ensaios todos que ela lembra, ok? Está tudo aí apresentado. Nós, à medida dos cursos, nós vamos falar de cada estágio dela, ela vai ser repetida várias vezes. Aqui ela foi colocada totalmente, por isso que a gente está aos ensaios de laboratório.
Então, o que é investigação geotécnica? É a procura pelas camadas que compõem o solo e, com isso, poder conhecer os solos que vão ser cortados e vão dar origem aos aterros e a fundação dos aterros ou de outras estruturas. O PGG é fundamental, eu falo toda hora aqui para todos vocês que já nos acompanham. Então, agora eu terminada a primeira etapa, né, eu passo então para a segunda etapa do nosso